Boa tarde, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Então, galera, nas últimas aulas a gente estava estudando sobre estatística. Então, na última aula a gente fez uma revisão para lembrar tudo aquilo que a gente tinha estudado no decorrer desse segundo bimestre. E agora a gente vai para a próxima etapa do nosso segundo bimestre com o estudo da matemática financeira. Então, aqui na matemática financeira a gente vai estudar juros simples, juros compostos, tabela de amortização e mais alguns outros conceitos. Então, nessa primeira aula, a gente vai começar com vocês com as nossas noções iniciais de juros. Então, o primeiro passo, pessoal, o que é juro? Vamos lá. Eu preciso ir no banco pegar um dinheiro emprestado, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter que pagar um certo valor para o banco a mais para ele me prestar esse dinheiro, certo? Então, o valor que eu pagar a mais para o banco, além do dinheiro que ele me emprestar, vai ser os meus juros. Então, é como se eu pagasse uma compensação para o banco para ele estar me emprestando esse dinheiro, certo? Então, os juros é isso. Então, mas além disso, o que eu preciso saber, pessoal? Que quando eu for lá no banco pegar o meu dinheiro emprestado, eu não vou falar para eles que eu vou. Não vai estar lá escrito que eu vou pegar um dinheiro emprestado. Sim, eu vou pegar um dinheiro emprestado. Mas vai ter um nome para isso, que é capital, capital inicial ou principal. Então, lá no meu contrato com o banco, quando eu pegar o dinheiro emprestado, vai ter escrito que eu peguei um capital inicial ou um principal. Então, o valor que eu vou lá no banco pegar vai ser o meu capital. Então, o que é o capital, pessoal? O dinheiro no início, certo? Mas, pessoal, tá. Fui lá no banco, peguei o dinheiro emprestado. Além disso, eu sei que eu vou ter que pagar um valor a mais para eles me emprestarem esse dinheiro, que é o que eu falei para vocês, que é os juros. Então, eu vou ter o meu capital e o meu juros. Quando eu somar esses dois valores, eu vou ter o meu montante. Então, ó, a soma dos juros com o capital em um determinado período é dado o nome de montante. Então, o montante é o meu capital mais os meus juros. Beleza? Tranquilo, né? E o que constitui a matemática financeira? Então, a matemática financeira ela é constituída pelas bases, pelos mecanismos do meu estudo. Então, matemática financeira é os mecanismos que possibilitam eu estudar sobre isso, sobre o meu dinheiro. E isso eu vou chamar de capitalização, certo? Então, os estudos, os mecanismos utilizados para formação dos juros, para incorporação do capital, eu vou chamar de capitalização, certo, pessoal? Além disso, os meus juros vão eu vou ter um tempo entre cada operação, certo? Então, esse tempo vai ser chamado de período de capitalização. Então, o intervalo entre cada capitalização eu vou chamar de período de capitalização. Então, o intervalo que eu vou ter entre cada uma das minhas movimentações eu vou chamar de período de capitalização, certo? Então, ó, pessoal, 4 conceitos importantíssimos nesse primeiro slide. Então, anotem e tentem entender ao máximo esses conceitos, certo? Então, pessoal, agora a gente já viu as noções iniciais que a gente precisa saber para a gente estudar juros e vamos começar a ver as noções para a gente estudar os juros simples. Então, a primeira coisa, ó, ao fim de cada período de capitalização são incorporados os juros calculados sobre o capital inicial. Então, o que é isso? Vamos lá, nós vamos lá no banco e vamos pegar um dinheiro emprestado, certo? E esse dinheiro eu vou pagar ele mensalmente. Então, o que vai ser o meu período de capitalização? Mensal. Então, todo mês vai ser incorporado os juros, certo?
Então, todo mês os juros vão ser acrescentados sobre o meu capital inicial, certo? Para o período unitário, a parcela dos juros é dada por uma porcentagem do capital inicial, ou seja, um valor R para cada 100 partes desse valor é denominado taxa de juros. Primeira coisa, por que 100 partes? Porque esse valor é em porcentagem. Então, todos os meses eu vou acrescentar um certo valor ao meu capital inicial, certo? Então, para cada período eu vou ter um valor, uma taxa R desse valor. Então, essa taxa minha vai ser em porcentagem. Então, se for acrescentado, por exemplo, 5,6%, vou pegar 5,6 e dividir por 100 e acrescentar nesse valor, certo? Se for 10%, 10 dividido por 100, vou acrescentar no meu valor, certo? Entendido? Beleza, então. E uma taxa de juros é denominada taxa efetiva quando o período a que ela se refere coincide com o período de capitalização. Então, a cada período que a gente tem, a minha taxa vai ser efetiva quando coincidir. Por exemplo, se eu vou lá no banco e vou pegar o meu dinheiro emprestado, vou pegar, por exemplo, R$ 1.000. O que teoricamente aconteceria? Se eu fosse pagar isso em 2 meses, se o meu tempo de capitalização, o meu período fosse de 2 meses, eu pagaria R$ 500 a cada mês. Só que eu vou pegar esse só porque o meu juro é de 4%. Então, cada mês eu vou pagar R$ 500 mais os 4%, certo? Então, a taxa é efetiva quando isso acontece, ó. Todo período eu vou pagar o mesmo valor, certo? E agora, pessoal, recomendo vocês anotem isso, certo? Lembrem principalmente que aqui, ó, tem que ser a nossa taxa de juros, tem que ser em porcentagem, então a gente sempre vai pegar esse valor e vai dividir por 100, que é muito importante, certo? Anotem o conceito de taxa efetiva e período de capitalização, certo? Que vai ser muito importante para vocês. Agora a gente vai aprender a calcular esses juros. E para isso a gente vai ter uma fórmula, olha que maravilha. Então, se seu capital emprestado, a taxa de R% ao mês durante N meses, o cálculo denominado por J é dado pela fórmula. Então, como que a gente vai calcular os nossos juros simples? Primeira coisa, o que é esse C? O meu capital, que era o meu valor inicial lá que a gente tinha. O R, a minha taxa de juros. Aqui dividido por 100, porque eu falei para vocês que a gente sempre tem que dividir por 100. E aqui o meu tempo, a minha quantidade de meses. Então, dessa forma a gente encontra os nossos juros simples. Então, vamos entender algumas fórmulas que derivam dessa fórmula. O que a gente quer? Quando a gente quiser calcular, por exemplo, o capital, a gente vai isolar o nosso C, certo? Então, ó, o nosso C, a gente vai pegar ele que está com todo mundo. Então, a gente vai pegar essa parte aqui e passar para cá, dividindo. Então, R sobre 100 e o N vai passar dividindo. Só porque aqui a gente vai chamar R sobre 100 de I, que é a nossa taxa. Lembrando sempre que é a nossa taxa dividido por 100, o nosso I, certo? Quando a gente quiser encontrar o período, a gente isola o N. Então, vamos deixar o N de cá e passar o nosso I e o nosso C para cá, dividindo, pessoal. Quando a gente quiser calcular a nossa taxa, o nosso I, a gente deixa essa parte de cá e passa o C e o N dividindo o J. Tranquilo, né, pessoal? Equação no primeiro grau, a gente só isola quem a gente quer encontrar. Então, a gente deixa antes da igualdade quem a gente quer encontrar e passa o resto
para o outro lado, dividindo sempre. Tranquilo? Então, ó, quando eu lá no exercício estiver falando para vocês encontrarem o capital, vão usar a fórmula dessa maneira. Para encontrar o período, quando estiver perguntando lá em quantos meses aconteceu essa transação, essa capitalização. Então, a gente vai usar essa fórmula, ó. E perguntar qual foi a taxa de juros aplicada nesse empréstimo. A gente vai utilizar essa fórmula, pessoal. Tranquilo? Então, beleza. Agora, a gente também vai falar sobre o montante. Lembra que lá no nosso primeiro slide eu falei para vocês que o montante era os juros mais o capital inicial? Então, para a gente encontrar o nosso montante, a gente vai somar o capital mais os juros. Mas, ó, é possível calcular os juros ou o capital que compõe o montante quando se conhece, além do montante, apenas a taxa e o tempo. Então, se a gente conhecer a taxa que a gente tem e o tempo, a gente consegue encontrar o nosso capital. Ó, se a gente tiver a taxa que a gente tem e o tempo, a gente consegue. Se a gente tiver o montante, a taxa e o tempo, a gente descobre qual foi os juros aplicados, certo? Então, se a gente quiser encontrar o nosso capital e a gente tiver o montante, a taxa e o tempo, a gente consegue encontrar o nosso capital. Se a gente tiver o montante, a taxa e o tempo, a gente consegue calcular os nossos juros. Beleza? Então, a gente vai acrescentar na nossa listinha de fórmulas, mas essas duas fórmulas também, pessoal. Agora vamos lá na prática, vamos ver um exemplo sobre isso. Qual o capital que é emprestado a juros simples de 15% ao ano produz em 5 anos juros no valor de R$210? Então, primeira coisa, descobrir quem que é a nossa taxa. Então, a gente vai pegar o nosso 15% e dividir por 100. Então, nosso I vai ser 0,15. Segunda coisa, quem que a gente quer encontrar? O capital. Então, a gente não tem o valor do nosso capital. Então, qual a fórmula dessas aqui que a gente vai usar? Essa primeira, porque a gente quer encontrar o capital. Qual que vai ser o nosso N, o nosso tempo? 5 anos. Então, o nosso N vai ser 5. Certo? Porque aqui, ó, é ao ano. E qual que vai ser o nosso juros? R$210, que é o valor que eles deram pra gente. Então, substituindo na fórmula. Então, primeiro, J, que é os juros, 210. E a gente vai multiplicar 0,15 por 5. Dividindo 210, a gente tem um capital de 280, certo? Então, o capital emprestado deve ser de R$280. Então, para a gente em 5 anos receber R$210 de juros, a gente tem que emprestar R$280, certo? Um certo capital, ficou um exemplo 2, pessoal. Lembrando sempre de anotar esses exemplos no caderno de vocês, para depois vocês poderem estudar, certo? Exemplo 2. Um certo capital ficou emprestado à taxa de juros simples de 10% ao ano durante 8 anos. Qual o valor dos juros produzidos se ao fim desse período o montante correspondia a R$900? Ó, então aqui a gente tem a taxa de juros, o nosso período e o montante. Então, primeiro passo, sempre descobrir qual que é a nossa taxa, pega a nossa porcentagem, divide por 100, então vai dar 0,1. Anotar os nossos dados, quem que é o nosso montante? 900. O nosso período, o nosso N, 8 anos. E quem que a gente quer encontrar? Os juros. Então, a gente vai substituir nessa fórmula aqui, ó, pessoal. Lembrando dessa fórmula aqui, ó. A
gente tem o montante e quer encontrar os juros. Então, a gente vai utilizar essa fórmula. Então, a gente vai substituir o montante, a nossa taxa e o nosso tempo. Então, vamos lá. Ó, primeiro passo, nosso montante vai multiplicar pela nossa taxa e o nosso tempo. No nosso denominador 1 da fórmula, mais multiplicar a nossa taxa pelo nosso tempo. Multiplicando em cima e dividindo, a gente vai ter 400. Então, os juros foram de R$400. Então, a gente teve um juro durante esses 8 anos de R$400. Então, no final desse nosso período de capitalização de 8 anos, os nossos juros foram de R$400. Então, pessoal, na nossa aula de hoje foi isso. Façam esses exemplos no caderno, refaçam eles com calma, porque agora é um conteúdo novo, uma matéria nova, então tentem anotar tudo que vocês precisarem no caderno, anotem os exemplos e em qualquer dúvida me mandem mensagem, pessoal, certo? Então é isso, até a próxima!